E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o Toyota Yaris Sedan, esse aqui na versão XS, que é intermediária e que tem o melhor custo-benefício da gama. Quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. Não esquece de dar aquele like para ajudar a gente e também de se inscrever e assinar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado. Bora lá pro vídeo. O Yaris, mesmo sendo um dos carros que nunca ficou lá no topo de vendas entre os sedãs compactos, sempre foi um dos melhores. Pode não agradar tanto o visual, pode não ser o carro com mais tempero. É um pouco sem sal em alguns sentidos, mas é bom em vários outros. É bom porque, basicamente, ele é um Toyota. Então, como todo Toyota, tem uma boa imagem, tem uma boa revenda e também tem uma boa confiabilidade. É um carro bem robusto. Agora nessa linha 2023 a gente teve pouquíssimas mudanças, basicamente fica restrito aqui pelo farol, né, que agora tem uma máscara negra, e aqui o DRL em LED. O farol é halógeno, mas ele tem projetor ao menos, mas só isso, não tem LED, LED fica só pela versão mais cara. Agora aqui a gente tem também essa grade preta com alguns detalhes um pouquinho diferentes, tem aqui como se fosse uma colmeia. E aqui o logo da Toyota, que parece que tem um ACC, né? Porque ele tem aquele jeitinho de logo de vidro, mas não tem ACC nem nada do tipo. Ele tem apenas o controle de cruzeiro mais tradicional, né? O piloto automático. Debaixo do capô, a gente continua com aquele mesmo motor 1.5 de 110 cavalos, que tem um desempenho razoável, né? É um carro aliado a uma transmissão CVT, e eu não estou conseguindo abrir aqui. Aí pronto, não estava achando a travinha. Então, que tem um desempenho bacana, ele é aspirado, não é turbo, né, mas é um motor bem confiável. Então a Toyota, assim como algumas outras marcas, né, japonesas ali, gostam de manter um motor mais confiável, um pouco mais antigo, que não seja turbo normalmente. Mas enfim, aqui a gente não tem manta acústica, é na varetinha, mas é um motor que não tem muito ruído não. Lá de dentro, lógico, em grandes rotações você ouve um pouco mais, mas ainda assim ele é bem casadinho com câmbio, é um câmbio CVT, como eu já disse, fabricado pela Aisin, um baita num câmbio, e que tem respostas ok, né? São boas, satisfatórias. Lógico, não é um carro esportivo, mas para andar na cidade é tranquilão. O Yaris tem chave presencial desde sua versão intermediária, que é essa aqui, só que a gente tem um porém, a gente não consegue utilizar aqui pelo lado do passageiro, apenas pelo lado do motorista. Então se você tiver com a chave no bolso e coisas na mão, você tem que dar a volta aqui no carro para poder trancar ele por aqui. Outro porém é que os vidros não sobem automaticamente quando a gente fecha o carro. O retrovisor também não rebate. O retrovisor não rebater, beleza, mas eu acho que subir o vidro automaticamente podia ser um item que já viesse de série. Uma coisa também que é um pouco simples no carro são essas palhetas aqui do limpador de para-brisa, que não são do tipo flat blade, são daqueles mais convencionais. Mas ele também tem algumas tecnologias interessantes, não tão avançadas igual alguns dos seus concorrentes, mas ele tem sim aqui aqueles sensores de assistência de frenagem, de permanência em faixa. O porém é que ele não atua em nada, ele só te avisa, ele basicamente apita se você for bater, ou ele apita se você estiver saindo da faixa. Ele só te dá um aviso sonoro, mas ele não tem... Põe sonoro nisso, né? Então, esse aqui é o alarme. Só que ele só te dá o aviso sonoro. Ele não tem atuação nenhuma no volante. Então, caso ele precise ali reagir a alguma frenagem mais brusca, ele não vai fazer isso por você. Você vai ter que fazer isso. Já nessa versão aqui também a gente tem rodas de liga leve. Na versão mais básica XL é com calota e a versão mais top tem um acabamento diamantado, mas eu acho essa aqui a mais bonita, viu? Ela é pintada num cinza escuro, eu acho bem bonito. São pneus 18560, aro 15, bem bonitinha. Aqui na lateral a gente não tem nada demais, não tem teto solar, não tem pintado de preto, não tem cromado, não tem absolutamente nada de diferente do que era o Yaris desde seu lançamento. Agora, já falando um pouquinho lá da traseira, praticamente nada muda em relação ao modelo anterior. Em contrapartida da versão mais básica, aqui a gente tem lanterna com um filete aqui em LED
e a luz de freio em LED também. O visual é um pouco antigo, talvez, não é aquele visual tão moderno igual alguns outros carros que foram recém lançados, como o novo Versa e o novo City, mas ainda assim é conservador e vai durar um bom tempo aí no mercado. Aqui a gente tem a luz de neblina, inclusive uma curiosidade, o gancho de reboque fica aqui embaixo, ele é direto no chassi não, é na carroceria do carro. Agora, um dos melhores pontos do Yaris, esse aqui, é um porta-mala de 473 litros, que tem um ótimo espaço, tem um ótimo acabamento aqui, todo forradinho no carpete. A única mancada é aqui, essa alça que pode atrapalhar na hora de você fechar aqui com alguma mala na lateral, alguma bolsa, alguma coisa do tipo. Até aqui é bem forradinho, achei muito bom. O espaço é bem legal também. Além do espaço, a gente tem aqui, né, o step, porém do tipo aqueles pneus de bicicletinha, né, aquele mais fininho, do mais simples que tem, infelizmente. Mas a tampa aqui ela é boa e bem rígida, ou seja, não vai ficar fazendo barulho, nem vai estragar com o tempo. A gente não tem sensor de estacionamento aqui atrás, porém a gente tem câmera de ré aqui. Isso ajuda bastante. E aqui o logo Yaris versão XS. Agora bora lá para o interior conhecer um pouquinho mais sobre o carro. Já aqui no banco de trás do novo Yaris, a gente tem um espaço bem legal. Eu gosto bastante. Meu pé ele fica muito bem posicionado aqui e também ali embaixo do banco cabe bem. Que olha que legal, sem corte de custo. Tem bolsão de revista dos dois lados. Aqui a gente tem um corinho onde apoia o braço. Aqui é um acabamento mais simples, tudo em plástico, mas assim, é um plástico, por mais que seja um pouco rústico, né? Ele é muito bem encaixado, né? O acabamento Toyota é sempre muito bom. Aqui não tem nada de parafuso aparecendo, o vidro é automático com toque. A maçaneta aqui pode parecer que é preta, mas ela não é preta, né? Às vezes a hora, dependendo da posição, pode parecer que ela é preta, mas ela é cinza escuro, é um cinza bem escuro. Bem interessante. A gente tem aqui também as alças, né? Tem aqui porta-cabide, tem aqui também a iluminação central. Aqui esse console eu acho que ele é muito para trás, mas olha só que legal, o túnel central é praticamente inexistente, aqui é plano, meu pé aqui, ó. Então a pessoa que vem aqui no meio vai muito bem também. O problema é que não cabe um pé aqui por causa desse excessivo tamanho do console, mas olha só, a gente também tem duas entradas USB, então todo mundo bem conectado. Além disso, a gente também tem uma tomada USB aqui na parte de dentro, que também é revestido em couro. O banco ele é parcialmente em couro, né? Então na lateral ele é em couro com essas listras brancas, mas aqui dentro, nessa parte do meio onde você senta, é em tecido, e é um tecido bonitinho, parece meio um jeans, eu gosto. Aqui as três cabeceiras também tem apoio central aqui de braço e também dois porta-copos. Gosto bastante quando tem isso nos carros. E claro também cinto de 3 pontos. Bacana, né? Agora pulando ali pra frente, olha que legal, a gente também tem ajuste de altura ali do cinto. Pulando não, porque a gente não vai pular, né? A gente vai sair e entrar de novo. Aqui a gente tem a mesma peculiaridade do outro Yaris que eu testei, claro, que é o volante torto. Se você nunca reparou, repare. Quando você entra aqui no Yaris, essa aqui é a visão que eu tenho. Reparem como o volante não está alinhado ali com o painel. Ele deveria ser assim, né? Mais ou menos assim, mas não, ele é assim. Tanto dá pra ver que ele é torto, que olha o quanto tem de painel aqui, de plástico, e olha quanto tem aqui. Tá vendo? Ele não é centralizado. Ele deveria ser tipo assim, ó, não assim. Entendeu? É um pouco esquisito, mas você dirigindo olhando pra frente, você não vai reparar nisso. É um volante com uma empunhadura bacana. O couro é dos mais simples, né? Não é o mesmo couro de alguns dos modelos, como o Corolla, por exemplo. É bem diferente. Mas não está muito distante do couro de uma Hilux, que também é um pouco mais grosso, assim, né? Ele é um pouco mais parrudo. Vou fechar aqui o vidro, um pouquinho. Então, 4 vidros, um toque só. Todos os comandos aqui, trava, destrava. Aqui o bloqueio do vidro e aqui
o ajuste do retrovisor. A maçaneta é a mesma coisa, o acabamento aqui na frente também é igual lá de trás. E os bancos também. Gosto que tem esse detalhe aqui escrito Yaris, né? Fica bem bonitinho. Aqui também as alças. Tem espelhinho, inclusive com iluminação, né? A iluminação você liga e desliga, né? Não é automática. Mas tem, isso é legal. Então, voltando à placa do volante, ele é multifuncional, tem aqui todos os controles necessários. Aqui a gente tem o piloto automático, detalhezinho aqui num cinza escuro também, igual essa parte aqui do painel. E aqui também, nesse facho aqui do painel do console, né? O console na verdade é aqui. Console que é um pouco simples, né? Então a gente tem aqui esse porta objetos. Aqui tem uma tomada USB, freio de mão do tipo tradicional. Aqui um pequeno espacinho que dá para colocar algumas moedas. Aqui talvez poderia ter um porta-copo, né? Mas não tem. Aqui tudo em plástico tradicional, manopla de câmbio. Aqui sim a gente tem um detalhe prateadinho, 2 porta-copos com acabamento emborrachado ali embaixo e um espaço bem grande. Aqui a gente tem uma luzinha azul, então de noite isso aqui fica tudo iluminado de azul, é bem bonito. Aqui para ligar no botão, aqui onde seria na chave do outro, tem um plástico. Então eles tamparam aqui, colocaram um botão aqui. É um painel com uma carinha um pouco antiga, né? Sejamos sinceros. Não é um painel tão moderno assim. Talvez esteja na hora de uma reestilização. Ligando aqui o ar-condicionado, a gente pode ver que ele é do tipo digital. Claro que só de uma zona. Mas a gente tem aqui os controles do ar-condicionado, recirculador, desembaçador traseiro. Aqui por onde você quer que o vento saia. Desembaçador frontal, né? Do vidro aqui dianteiro. Para você desligar. E o alto, função alto. Aqui tem temperatura. Então ele vai do low, que prancha 17 graus, até... Vamos ver até onde ele vai. Até 30, 31, 30, 33 graus. Dá para esquentar bem. Se estiver bem frio, dá para esquentar legal. Mas botando aqui agora numa temperatura agradável, né? Porque tá bem quente hoje. A gente tem aqui também o pisca-alerta. A multimídia é simples, mas que funciona tudo direitinho, né? Tem Android Auto, Apple CarPlay, porém só com fio, sem fio não. Mas ele tem aqui Bluetooth, tudo, funciona bem legalzinho. Eu gosto mais quando é botãozinho de girar, ao invés desses botõezinhos de apertar, mas beleza. Aqui o painel também é bem interessante, a gente tem alguns mostradores mais simples, analógicos, mas a gente tem ali uma telinha digital. Tentando chegar um pouco mais perto aqui para vocês verem, a gente tem essa telinha digital, que tem algumas funções bacanas, como essa aqui que vocês estão vendo, de conseguir saber quanto você está gastando em reais de acordo com o trecho que você vai andar. Aqui também a gente tem a média de consumo, estou fazendo 8.6 agora no etanol, tem aqui velocidade média, velocímetro digital e aqui uma tela mais simplificada. Aqui para você ligar e desligar, né, aquele controle de permanência em faixa, que na verdade é só um aviso, né? E aqui algumas configurações. Aqui é onde você faz o ajuste da economia, como eu mostrei agora para vocês. Você coloca o preço do combustível, ele vai te mostrar quanto você gastou naquele trecho que você andou. Isso é bem interessante. Bom, aqui a gente tem alguns outros botões também, função Eco, função Sport. Aqui para você ligar e desligar o aviso do assistente de colisão, aqui para desligar o controle de tração, estabilidade, e aqui para desligar o alarme do carro. Aqui a gente tem um porta-copos bem interessante, um espaço bem grande, né, junto com esses dois aqui eu gosto. Uma coisa que eu não gosto desse carro é que, infelizmente, ele só tem ajuste de altura do volante, não tem de profundidade. Ele é um pouco enfiado no painel. Então, pessoas que sejam mais compridas ali talvez não encontrem a melhor posição. Mas claro, a gente também tem ajuste de altura do banco, né, ajuste do encosto, tudo certinho, como todos os outros carros. Uma coisa bem legal também do Yaris é esse porta-luvas, que além de descer suavemente, ele tem um espaço separado aqui, né, um espaço dedicado e um espaço maior, é um porta-luvas bem grandão mesmo. E é legal ter essa divisória que você consegue colocar alguns objetos menores sem que fique tudo bagunçado por ali. Tem ali o Twitter, né? Então a gente tem um sistema de som ok, né? Um sistema de som bom. E aqui a gente tem o retrovisor que infelizmente não é fotocromático, a gente também não tem nenhum auxílio ali de ponto cego e também não tem sensor de chuva. Então assim, por mais que seja um carro que algumas coisinhas ele seja simples, bom, ele é um carro muito confiável, né? Afinal é um Toyota.
e a gente tem um bom nível de equipamento. Então nós temos multimídia, tem a câmera de ré, tem um ar digital, né? Aqui tem a luzinha, que é uma coisinha bacana, né? Coisa de carro mais caro, né? A gente também tem o banco parcialmente em couro, a gente tem o modo Sport aqui do câmbio, né? O detalhezinho aqui do acabamento é bonitinho, dá um ar mais premium pro carro. E também tem piloto automático, além do cluster ali que é parcialmente digital, uma coisinha bem interessante. Então o farol, por mais que seja halógeno, pelo menos ele tem o projetor, então ajuda aí na distância de visibilidade e ainda assim é bem interessante. Então é um carro bem agradável, e agora eu vou levar vocês para dar uma voltinha para conhecer um pouquinho mais na prática e falar como é a dinâmica ao dirigir o novo Toyota Yaris. Não tão novo assim, né? É isso aí, galera, bora lá dar aquela voltinha aqui no Toyota Yaris. Esse aqui, sedã na versão XS, que é a versão de melhor custo-benefício do carro. Isso porque ele já é bem completinho, pelo preço que se oferece. É consideravelmente mais barato do que a versão mais cara, a XLS. Claro, tem coisas a menos, mas eu acho que esse aqui já atende bem a boa parte do público aí que tá buscando um carro econômico, completinho, seguro, né? Talvez não um carro mais bonito, né? Porque a gente tem o Versa e o City como, eu diria, os mais bonitos aí da categoria. Mas esse aqui ainda faz bonito, viu? Por mais que pareça um carro um pouquinho mais antigo, aqui por dentro, aquele painel aqui já não é tão com a cara de novo, assim, né? Tava merecendo ali uma renovação. Ainda assim é um carro bem confortável, né? O banco dele apoia bem, eu gosto dos bancos. A direção ela é elétrica, ela não é da mais leve que tem, como os carros da Fiat, por exemplo, mas ela também não é pesada, né? Ela segue bem o padrão, por exemplo, que a Honda usa, né? São direções um pouquinho mais firmes, mas não digo pesadas, elas só são mais um pouco na mão, assim, não é aquela direção boba, leve, né? Pelo contrário. É um carro que, por mais que tenha um motor aspirado, né, não tenha tanta potência assim, é um carrinho bem esperto, né? Como o CVT trabalha bem aqui, então se você precisar dar uma aceleradinha, ele vai responder. E dentro da cidade, assim, é realmente bem tranquilo. Na estrada, lógico que você vai fazer uma ultrapassagem um pouco mais crítica ali, é melhor você segurar, né? Não é um carro que anda tão bem assim ao ponto, por exemplo, de você estar numa rodovia de pista simples e querer fazer uma ultrapassagem tão rápido quanto, por exemplo, você faria com um Tiggo 8, que é um carro que tem um desempenho legal, ou sei lá, uma Ford Maverick, que é um carro que anda bem também, né? Esse aqui não. Alguns carros com motor turbo talvez se sairiam melhor nisso, mas é uma situação muito específica, né? A não ser que você passe por isso todo santo dia, não é muito uma coisa que você deva se preocupar. Além disso, eu achei que é um carro que tem um espaço bom, né? Tem um porta-malas bom, então também isso faz parte, né, da necessidade de uma pessoa que está procurando um sedã. E em relação à lista de equipamentos, por mais que ele não tenha farol de LED, por exemplo, é um projetor, então já é melhor, né? Já ajuda ali no facho de luz um pouco mais longe. Ele não tem as assistências de direção mais completas, ele só apita, ele não realmente atua aqui no volante, mas já é de certa forma uma tecnologia a mais. É melhor do que nada. Há quem diga o contrário, mas aí também depende muito do seu uso, se você pega muita rodovia ou não. Na cidade isso não vai fazer a menor diferença. E a gente tem um multimídiazinho aqui que, por mais que seja pequena, funciona legal, é rápida, né? Também tem um sistema de som legal, sem nada muito empolgante, mas segue tranquilamente o padrão aí. Eu diria até melhor que um outro concorrente aí. É um carro que tem um bom isolamento acústico, então vocês verem que eu estou aqui a 80 por hora. Se eu der uma acelerada aqui, ele sobe um pouco mais o giro, mas assim, de verdade você quase não percebe. Você andando tranquilão assim, pronto, 90 por hora aqui tá a 1400 giros. É bem rápido, ou é bem rápido, é bem baixo, quer dizer, o nível de ruído, né? É bem tranquilo mesmo. Uma coisa que eu acho estranho nesse carro é que, por exemplo, todo carro hoje em dia é mais moderno, assim, que eu digo mais moderno 2015 pra frente ali, pelo menos que eu me lembre, os carros têm aquela função, um toque, 3 setas, ou no caso dos carros da Jeep, da Fiat, são 5 setas.
Agora aqui, se eu dou um toque, ele ou vai a seta normal, ou se eu dou um toque mais leve, ele só vai uma seta, né? Então eu meio que não tenho aquela função toque 3 setas. Isso na rodovia é um pouco ruim, principalmente se você está acostumado, né? Às vezes eu vou, só dou um toquinho porque eu tô acostumado a isso, né? Eu tô na rodovia, eu não realmente ativo a alavanca aqui, né? Eu só dou um toquinho para ele dar as 3 setas, que é o suficiente para a pessoa que está atrás entender que eu tô trocando de faixa, né? Uma coisa mais dinâmica. Isso eu acho que é um pouco estranho, não é um problema do carro, mas é o único carro que eu conheço hoje que não tem essa função. Até os carros mais simples, como o Renault Kwid, o Mobi, por exemplo, tem essa função também. É uma função que eu acho que, pô, merecia ter, seria bacana, é o farol automático, né? Então, assim, não precisa ter muitas coisas esse carro aqui, tratando-se de uma versão intermediária, mas um farol automático seria bem interessante. Eu acho que seria um item legal, principalmente quando você entra em garagem de prédio, né? Fica tudo escuro, você não tem que ficar ligando e desligando. Quando é de noite, é claro, você vai ligar de certa forma, mas nesses espaços menores aí de tempo, como um túnel, uma coisa do tipo, ajuda bastante o farol automático. E hoje tem bastante carro que tem isso, né? Até mesmo carros que não são versões mais caras. De resto, é aceitável não ter, por exemplo, um retrovisor fotocrômico, parece que seria bom se tivesse, né? Não tem nenhum assistente de ponto cego, mas essas coisinhas assim para um carro que custa 110 mil, né? Até que a gente não pode reclamar muito se a gente for ver comparado aos concorrentes, que os tops que tem esse tipo de coisa custam 130, até mais dependendo aí. Então são 20 mil reais de diferença, é uma diferença bem considerável. E você pode estar, né, falando, pô Bruno, mas você está falando que um carro de 110 mil está bom, mas a gente tem que pensar uma coisa, né, gente? Quanto você paga num carro e quanto você gostaria de pagar num carro. Quanto você paga é o mundo real, é a vida. E é o que eu falo aqui pra vocês. Então os preços, tudo que eu falo é baseado no que é na vida real. É o que você vai pagar, não é o sonho, não é o que gostaria. É lógico que eu gostaria de pagar 40 mil reais nesse carro, vamos dizer assim. Mas não é a realidade. Então se não é a realidade, pelo menos vamos pensar ali, né, pé no chão. Para um carro dessa categoria, 110 mil reais é um preço razoável, né? Tá com um bom custo-benefício. Contando que a gente tem o volante em couro, o banco parcialmente em couro, com tecidinho, né, um acabamento bacana. Tem aqui já um black piano, um cromadinho legal. Tem o ar-condicionado digital, tem multimídia. O painelzinho aqui também é digital, parcialmente digital, né? Tem piloto automático. Enfim, o somzinho é bom, tem Twitter, né, tem um bom espaço interno, tem um bom porta-malas, né, tem um DRL em LED. O farol é halógeno, mas tem projetor. Então essas coisinhas assim, né, ajudam a fazer o carro ser ao menos bom. Não diria ótimo, mas bom. Eu espero bastante pela atualização da Toyota na linha do Yaris, realmente um Yaris novo. Não sei dizer quando isso vai acontecer, se vai acontecer no caso aqui do sedã talvez, mas eu creio que sim, né? Porque os sedãs hoje em dia estão cada vez com menos sucesso, estão menos populares, né? Mas ainda assim, mesmo dessa forma, a gente vê as montadoras trazendo sedãs tanto médio quanto sedãs compactos. Independente disso, vendem menos, mas eles sempre trazem, né? Sempre vende, por mais que seja pouco, né? A gente tem o HB20 sedã, tem o Yaris sedã, tem o City sedã, tem o Versa, né? Tem o Onix Plus. O Logan a gente já não conta porque o Sandero também já não dá pra contar mais, né? Já saiu de linha. Mas tinha até pouco tempo atrás, né? No caso da Volkswagen a gente tem o Virtus, né? Então sempre acaba tendo o sedã. E eu espero ansiosamente pelo dia que esse Yaris aqui vai ficar mais bonito, mais recheado. Só não espero que ele fique mais caro, mas infelizmente a gente sabe que é isso que vai acontecer. Mas é isso aí, galera, que eu tinha falado do carro. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, tiver alguma dúvida, algum comentário, só deixar aí embaixo nos comentários. Não esquece também de dar um like no vídeo, de se inscrever, isso ajuda pra caramba a gente aqui, né? A gente tá dia a dia tentando crescer mais e entrar de vez nesse mercado aí, que a gente ainda é pequenininho, mas se tudo der certo a gente vai se tornar maior ainda do que é hoje. Isso aí, galera, brigadão por assistir até aqui, até a próxima, um abraço, falou!